É isso. Ô André, você está aqui com a gente, eu queria retomar o contexto dessas quase prisões, ou prisão no caso do ex-ministro, e eu queria que você trouxesse um olhar do direito em cima do que aconteceu. Muita gente falou que as prisões foram ilegais, que não fazia sentido decretar uma prisão preventiva no caso do ex-ministro, porque ele não faz sentido, né? Mas eu queria que você trouxesse o olhar do direito em relação ao que aconteceu. De sexta para o final de semana. Perfeito. Olha, Lucy, eu vi algumas pessoas falando, não, a prisão é ilegal porque o que existe aqui é favorecimento pessoal apenas, e o favorecimento pessoal é um crime aí bem no direito que tem no máximo 4 anos de pena e não poderia ter uma medida preventiva. Só que não é isso, na verdade. Por quê? Porque o que a decisão fez foi enquadrar, olha só, o Gilson Machado na lei de organização criminosa, porque o CID, em tese, pertence a uma organização criminosa, não é? É isso que eles alegam. Então eles encaixaram o Gilson num favorecimento a criminoso de organização criminosa. E aí o Gilson, passa a ser enquadrado dentro dessa lei, com isso a pena passa a ser de obstrução de justiça, não mais favorecimento, e ela tem um teto de 8 anos, e aí a prisão preventiva passa a ser possível. Isso significa que a gente pode dizer que existe, a prisão ela é revestida de legalidade. Ela não é uma medida tomada sem amparo legal. Agora, é um amparo legal político. Aqui o direito está sendo usado como um instrumento para uma medida política. E qual é a estratégia política? Me parece que essa é a questão de fundo. A estratégia política é que o CID, como não serve ou não tem servido mais para fazer com que pare de pé essa delação, e essa delação é tudo o que o STF tem para condenar os réus do golpe, né? A gente tem aqui o CID, chamaram ele para depor, ou seja, vão tentar repactuar com o CID que ele entregue, que ele corrija o seu curso. Já não é a primeira vez, inclusive, que fazem isso com o CID, que levam ele para o quartinho, que colocam ele de castigo, que põem ele no cantinho do pensamento, não é? Já fizeram isso outras vezes com o CID, isso é ilegal, isso é crime, isso é totalmente constrangedor, isso é coação, isso torna a delação e a colaboração irregulares, mas enfim, já fizeram uma vez, vão fazer de novo. E ao mesmo tempo, estão levando o Gilson, para tentar arranjar um novo delator, tanto que soltaram agora o Gilson por uma única razão, porque a prisão dele não é mais necessária. E por que não é mais necessária? Porque eles pegaram o celular do Gilson. Poxa, isso estava na decisão. Estava dizendo lá, as medidas cautelares que substituem a prisão tornaram a prisão desnecessária. Quais são as medidas cautelares? Pegaram o celular dele. Então vão fazer o que a gente chama de pesca probatória, que é o Fishing Expedition, ou seja, vão pegar esse celular e tentar achar alguma coisa e fazer dele, eventualmente, um novo colaborador. Eu até brinquei, Lucy, nesses dias, eu falei, o Moraes voltou para o Tinder, né, da delação premiada. O Moraes voltou, pois, novamente, ele colocou no currículo, ele colocou nos classificados, procura-se um delator, procura-se um colaborador. Eles vão tentar fazer isso com o Gilson. Não deu certo com o Gilson, vão tentar fazer com outra pessoa, porque o CID passa a ser, de fato, alguém em quem eles não confiam mais, se é que algum dia eles confiaram. E, curiosamente ou não, a gente vê na figura do ex-ministro um potencial candidato ao Senado, né? Então, essa também prisão, né? Bem forte, aliás. E desculpa te interromper, mas esse ponto é importante porque, veja, se a gente ligar, né, vamos pegar ali o que a gente teve até agora cronologicamente. Então, a Zambelli, tudo o que aconteceu com a Zambelli foi depois que ela se pré-candidatou ao Senado, vamos nos lembrar disso, né? E antes disso a gente teve o próprio STF, isso saiu no Globo, não saiu em jornal de extrema-direita, como eles gostam de dizer, saiu no Globo, né? Coluna do Lauro Jardim, salvo engano, dizendo que ministros do STF estariam buscando que a base governista petista se lançasse ao Senado justamente para que o Senado não fosse bolsonarista. A gente teve a própria Glaze, salvo engano, dizendo outro dia
que era necessário era um perigo o Senado ser bolsonarista. A gente teve o próprio Lula dizendo, olha, eles vão avacalhar, se o Senado for bolsonarista, eles vão avacalhar com o STF. Então, é claro que o Senado bolsonarista se torna talvez o maior inimigo hoje tanto do STF quanto do governo. E isso no horizonte faz com que, enfim, se você se pré-candidata ao Senado e é de direita, você ganha automaticamente um alvo na sua testa. Não tem como negar. Pois é, ele está bem forte, né? Gilson Machado está bem forte para o Senado, ele que sai desse ambiente pura e simplesmente da política, ele é líder de uma banda de forró, então ele goza de uma popularidade grande no estado de Pernambuco, então ele é uma ameaça real a conquistar uma das vagas ali no estado nordestino. A gente sabe que o bolsonarismo, no modo geral, tem uma dificuldade no Nordeste, diferente do que vê no resto do país. Mas eu quero falar com você, André, sobre o voto em relação a Débora. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não aceitou o recurso em relação a Débora e é mantida a pena dela de 14 anos de prisão. Como que você enxerga isso? Bom, isso a gente infelizmente já esperava, né? Porque ali os ministros deram toda a bandeira de que não iriam contrariar, né, os desejos mais recônditos, vamos dizer assim. André, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você diga. me surpreendeu, assim, me chamou a atenção você falar que a gente já esperava, porque depois dos depoimentos que nós vimos na semana passada, em que ficou bastante claro que não existia nenhuma trama realmente, nenhum plano, então, portanto, aquelas pessoas que estavam ali no 8 de janeiro não poderiam ser colocadas como se estivessem fazendo parte de uma organização criminosa que estava pronta para derrubar o Estado Democrático de Direito. Mesmo assim, você não achou que poderia haver um revés no caso da Débora? Não achei, Lucy, porque é o seguinte, eu não tenho nenhuma expectativa de que exista uma divergência dentro do STF real, que não seja a do Mendonça. Acho que o Mendonça, depois de um bom tempo, eu tenho dito que o Mendonça, ele teve talvez ele tenha feito mesmo uma reflexão, né? Um pouco, eu tenho brincado, um pouco barrichélica, né? Fazendo uma alusão aí ao nosso querido Rubinho Barrichello, porque ele demorou alguns anos, mas ele entendeu que ali dentro da corte, não no púlpito, é que ele deveria expor as suas divergências. E o fez nas redes sociais, o fez de forma muito contundente e tem feito, mesmo no caso dos réus do dia 8. Mendonça tem, inclusive, absolvido boa parte das pessoas que ali estão. Agora, a divergência, por exemplo, que se anuncia no Fux, eu tenho dito que é uma divergência cor-de-rosa, é uma divergência de algodão doce, né? Então, ela tem um sabor de eu quero ficar bem com todo mundo, eu não quero sair mal com a minha biografia, mas também não quero ficar mal aqui com os meus coleguinhas. Então, essa divergência eu não acredito. E essa era a divergência que poderia haver nesse caso e que poderia alimentar alguma outra, porque, imagino eu, se esperava dele, como ele tem se colocado em alguns casos, com algum tipo de divergência. O Moraes tem uma força imensa e o Moraes tem uma contundência imensa em relação às penas, aos réus do dia 8, ele acredita que eles todos devem ficar a vida inteira na masmorra, acho que se dependesse dele. Então eu esperava que, seja pela visão do Moraes, seja pelo corporativismo dos demais ministros que o cercam, essa pena iria assim se manter, esse caso também se manteria dessa forma. Então, é isso, Lucy, não tem muito o que dizer. Nós não vamos ter uma surpresa, nós não vamos ter um confronto feito dentro do STF. É bom que se diga isso. Mas o ministro Mendonça é um recado para o futuro. Eu vejo o ministro Mendonça como um recado para os que virão. Os que virão, eventualmente, e que possam passar a integrar o STF, precisam entender
que dentro do STF, ali não é uma turminha, a galera que vai no shopping, sabe? Todo mundo, sabe? Toda a galera que vai no shopping vestida igual, todo mundo pensando a mesma coisa, gostando dos mesmos meninos ou das mesmas meninas, coisa que a gente fazia na adolescência. Ali é uma corte que o pensamento diverso é bem-vindo. Então, eu acho que o Mendonça é um bom recado aos que virão. Assim como é um bom recado aos que virão os bons parlamentares combativos que a gente tem hoje dentro do Congresso. Mas é só um recado aos que virão. Um recado que é assim que deve ser. Hoje, o Congresso, da forma como ele está submetido o suficiente para nós não termos uma resposta institucional. O STF está corporativamente envolvido entre suas próprias costuras de tal maneira que nós não vamos ter um confronto de ideias feito lá dentro. Nós precisaremos aguardar os próximos que virão para o STF para ver um confronto de ideias lá dentro. E nós vamos precisar aguardar as próximas eleições para que o Congresso possa confrontar-se de forma mais institucionalmente, de forma mais efusiva. Hoje, o Congresso está submetido e o STF é uma corporação em que todos pensam igual, menos o Mendonça, ao que me parece. Então, isso daí eu esperava. Agora, é lamentável, o ideal, ela vai ter que voltar à prisão, essa decisão sendo definitiva, ela volta à prisão, e isso é muito lamentável mesmo. Eu, inclusive, acho que deveria haver o deferimento de uma prisão domiciliar humanitária, etc., mas isso dependeria do próprio judiciário, né? E aí a gente vai ter novamente as cenas que a gente tem visto de prisões, torturas, pessoas com filhos, com a sua vida para cuidar e sendo presas por um capricho do ministro Moraes. A gente viu também nesse final de semana uma das presas, que inclusive é aqui de Brasília, Distrito Federal também, foi condenada a mais de 14 anos, ela que é mãe de 7 crianças. No caso de uma mulher condenada, André, com filhos pequenos, existe uma diferenciação na legislação, não é isso? Existe para a prisão preventiva, né? Agora, a prisão definitiva, ela precisa cumprir o regime fechado, né? Esse é o problema. O problema é que ela começa no regime fechado, porque é para mais de 8 anos a pena definitiva, e aí depois de cumprido isso, poderia regredir, aí sim teria a possibilidade de um benefício. Então tem um período que ela vai ter que cumprir fechado, a não ser que houvesse de fato o deferimento de uma prisão domiciliar humanitária, que é possível, que nós já fizemos em outros momentos, mas que depende dos ministros. Se eles fizerem isso, eles talvez se sintam muito constrangidos de parecer humanos. Não, a prisão humanitária talvez faça com que eles pareçam humanos, que eu acho que eles não querem, né? Você tem notícia de que as defesas já entraram com esse pedido, considerando que agora o recurso foi negado? Não tenho. Eu acho que ainda não. Não sei sequer se foi pedido, mas eu acho que as defesas precisam fazer todo esse percurso, inclusive indo a cortes interamericanas, etc. Eu até publiquei hoje, a gente está num momento tão bizarro, né? Até postei no meu X hoje, que, por exemplo, o caso Zambelli. A Zambelli, ela está com as redes sociais suspensas por conta de uma medida cautelar. Bom, a medida cautelar ela funciona até a decisão definitiva. Quando houver a decisão definitiva, a cautelar cai. Bom, se as redes sociais estão suspensas por conta de uma medida cautelar e a decisão definitiva já foi decretada, por que as redes sociais continuam suspensas? Ela não está condenada a ficar com as suas redes sociais suspensas. É uma medida cautelar. Então, olha que esquisito. Agora, as defesas fizeram esse pedido para que as redes dela fossem reativadas? Não sei. Até agora não vi. Então, o problema também, Lucy, é que a gente tem tanta maluquice dentro do cenário que eu acho que as próprias defesas às vezes ficam um pouco atabalhoadas. Existe uma névoa nisso tudo, né? Porque é tanta loucura diariamente sendo jogada na nossa cabeça que não sei exatamente, não só se as defesas, elas às vezes se perdem um pouco nisso, ou se até estão mirando em outros lugares, às vezes não estão mirando no STF, porque sabem que o STF não vai dar o retorno, não vai dar a resposta. Então vamos aguardar, não tenho ainda notícia, espero que as defesas continuem confrontando-se com o STF,
porque alguém tem de fazê-lo, né? Se o Congresso não faz, as defesas precisam insistir, pelo menos nisso. Eu acho que muita gente fala assim, o que adianta a defesa ficar recorrendo? Assim como dizem para mim, o que adianta você ficar falando de lei, né? Bom, alguém precisa mostrar a coluna reta, país senão a de gente direito, possa né? viver. Senão a gente um se perde, absurdo. não podemos.